Aleluia. Irmãos, eu sempre falo da presença de Deus. E a presença de Deus é algo que você precisa tomar posse daquilo que Ele te chamou para edificar. E quando o Gilberto ele contou, nós estávamos ali na sala, eu, Jailson e o Hélio. O Gilberto fez, tô suado. Rapaz, tá suando, rapaz. Mas não falou nada, né? Depois que ele me falou o que tinha acontecido, aí eu vi que o Pereira saiu. Aí eu olhei nas câmeras, vi o Hélio e o Du saindo. Falei, será que é algum carro, né? Falei, será que é algum carro ali? Mas isso é a manifestação do poder de Deus. Para mim e para você, nós somos cristãos. E cristãos, eles anunciam o quê? Cristo. E eu e você, nós não podemos desperdiçar aquilo que está dentro de mim, dentro de você. E a palavra de hoje eu quero falar sobre desperdício. Muitas vezes nós estamos desperdiçando tantas coisas, tanta oportunidade de nós falarmos do amor de Cristo, e nós acabamos perdendo a importância daquilo que Ele é. Hoje, dia 25 de dezembro, o mundo todo em festa. Sim ou não, irmãos? Comemorando uma data simbólica, porque não é a data realmente a qual Jesus nasceu. Então, lá, se você for ver lá atrás, Constantino, lá atrás, definiu uma data que representava os cristãos, e foi nessa data que aconteceu. E quando você observa isso, você começa a observar que todo mundo parou. E o mais interessante é que as pessoas, muitas entram em crise. Pastor, pode fazer árvore de Natal? Pastor, eu posso enfeitar a minha casa? Pastor, isso e aquilo. Eu falei, irmão, Cristo está sendo exaltado na sua casa? Sim ou não? Se for Cristo sendo exaltado na sua casa, não tem nenhum problema. Agora, o grande problema é quando Cristo não é exaltado no seu lar, não é exaltado nas suas finanças, não é exaltado no seu casamento, não é exaltado na sua casa, na sua família, no seu filho. Está entendendo o que eu estou dizendo? O grande problema é quando você troca os valores por algo que é fútil, que você vai gastar, que não vai ter relevância. O grande problema entre muitos que estão desperdiçando aquilo que há mais de 2000 anos Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E hoje nós desperdiçamos a honra, a glória, o louvor. Você percebe os louvores antigos que nós acabamos de cantar. Você observa que canções a qual traz a memória e a relevância de quem é Cristo, você começa a ser tocado, porque Cristo está sendo exaltado. E você percebe quando muitos estão se perdendo em si, começam a dizer que alvo mais que a neve não pode ser mais cantado. Porque alvo mais que a neve é um cântico racista. Aí eu me pergunto, meu Deus, as pessoas não lêem a Bíblia. Então você está vendo que o sangue de Cristo vai deixar você mais alvo, mais branco, mais puro, como, né, fala como camerzinho, dizendo que você é santificado pelo sangue do Cordeiro. Quantos que são? E quando você eu vejo que as pessoas estão perdendo rumo e estão desperdiçando aquilo que é mais sagrado que habita dentro de você. Sabe o que habita dentro de você? É a presença de Deus. E a presença de Deus é tão poderosa que quando você carrega a presença de Deus, não tem hora, não tem lugar que pode ter manifestação de demônio, não tem hora nem lugar que você pode curar um enfermo, não tem hora ou lugar que você pode ver a provisão de Deus. O que eu quero dizer para você, quando você tem a presença do seu amado, que é Cristo em você, você se enche da vida de Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que hoje, dia 25, não seja só mais uma data comemorativa de doar presente e receber presente, mas que essa data seja onde cai uma ficha e você entende, eu sei porque o meu Redentor ele vive, porque ele veio como um cordeiro, morreu como um cordeiro também, mas ele voltará como um leão, reivindicando o seu trono. E quando você entende o significado de quem é Jesus, você vai entender que a sua vida não pode ser um desperdício aqui nessa terra.
Sabe o que significa desperdício? É um uso sem aproveito ou perda. Imaginou alguém falar para você, olha, você é um desperdício o que você está fazendo isso. Alguém já falou para você que é um desperdício ser cristão? Alguém já falou para você, olha, é um desperdício você ir todos os domingos ao culto ouvir um pastor ministrar. É um desperdício você ir para a célula. É um desperdício você fazer discipulado. Acredite em mim, tem pessoas que acham que é um desperdício estar aqui. Tem pessoas que acham que é um desperdício estar em uma célula. Tem pessoas que acham desperdício de doar a sua vida pelo prol do reino. Eu quero declarar, não é um desperdício. Você será coroado de honra e de glória através do poder de Cristo Jesus. Mas muitos acham que é um desperdício. E nós estamos vivendo em uma geração que a qual está desperdiçando também muitas coisas que o Senhor chamou você para edificar. E eu quero trazer para você um contexto que 6 dias antes de Jesus ser crucificado, homens e mulheres prepararam um jantar para Jesus. Você sabia disso? Prepararam um jantar para ele, e naquele momento, aquelas pessoas tinham vários contextos. Tem pessoas que foram tocadas por Jesus, teve pessoas que traíram Jesus, teve pessoas que eram discípulos de Jesus, estavam naquele jantar. Hoje nós estamos em um jantar, e esse jantar, quem é o que está sendo honrado? Jesus Cristo. E eu quero declarar para você nessa noite, com esse jantar, a qual você está sentado à mesa, você pode se adequar e se achar em qualquer nível. Será que eu sou a multidão? Será que eu sou os frequentadores ocasionais? Ou será que eu sou os discípulos? Ou de fato, desculpa a palavra, como Judas, o traidor. Então o desperdício, ele é algo que muitas vezes, talvez você não já ouviu, mas eu já ouvi alguém falando para mim em 2014, quando eu abri mão do meu emprego para viver integralmente na obra do Senhor. Alguém me disse, olha, você vai se arrepender amargamente. E eu tinha uma carreira profissional de sucesso onde eu trabalhava, mas eu decidi fazer tudo para Cristo. Mas aquela palavra entrou na minha mente durante 3 anos e 4 anos. Eu fico com aquela voz dizendo, você vai se arrepender. Quer dizer para você, no ano de 2024, vai completar 10 anos que eu estou na obra, na casa do Senhor, fazendo a vontade dEle, e nunca tem faltado nada para a minha vida. Por que eu quero dizer para você isso? Porque quando Cristo é o senhorio da sua vida, então nós podemos dizer também, irmãos, que essas pessoas representam vários grupos que sentam na mesa com Jesus. Quero ler com você, primeiramente, lá em Mateus capítulo 26, no verso 6 e o 13, que vai falar sobre isso, que esse jantar foi posto lá em Betânia, que o texto diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. E quando ele estava sentado à mesa, no verso, isso, e os seus discípulos vendo isso, indignaram, dizendo, por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Ora, derramado este unguento sobre o seu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para em memória sua. Olha que o texto diz também, lá em João, capítulo 12, no verso 1 e 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Em outras traduções está um jantar. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria tomou o arratel do unguento de nardo puro,
de muito preço, ungia aos pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não vende esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Você percebe que os personagens aqui são personagens não aleatórios, são homens e mulheres de Deus a qual tiveram encontro. E qual que teve encontro primeiro, como estava nesse jantar? É Simão, o leproso. O jantar era na casa dele. Imagine Jesus hoje jantando na sua casa. Quantos creem nessa verdade? Pastor, ele jantou? Você pode dizer isso. Ele esteve na Santa Ceia ali ontem, né? Hoje, nessa madrugada, qual você orou junto com a sua família? Jesus estava presente? Se Jesus estava presente, quer dizer para você, você foi o convidado para estar junto com ele, trazendo as boas novas de um novo tempo. Mas Simeão era um ex-leproso, e o jantar era na casa dele. Sabe o que isso me intriga? É que ele carregava o seu corpo como demonstração do amor, do poder de Jesus, porque a qual ele foi tocado e foi transformado, porque ele vivia fora do contexto. E esse contexto que ele vivia, ele não tinha um encontro genuíno, mas ele ficava fora da sociedade. Talvez você está fora hoje do corpo de Cristo. E sabe que Simão, ex-leproso, ele agradeceu porque sabia que ia ter um jantar na casa dele. E esse jantar mostra que ele era alguém importante, que estava lá. Estava Jesus, mas também estava Simão, ex-leproso. Mas o Senhor curou todas as suas feridas, o Senhor ajustou a sua forma de visão. Agora ele tinha uma vida que poderia chamar de vida. Ele poderia não ficar mais fora da sociedade, mas ele estava dentro do contexto daquilo que o Senhor preparou para ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então esse jantar, a qual Jesus, ele é o presente. Simão, sabe, alguém que estava ali leproso, cheio de lepras, e ele era rejeitado na sociedade. Jesus o curou e ele abre a sua casa. Quando você abre a sua casa para Cristo ser o centro, sabe o que acontece na sua vida? A sua casa é permeada de glória, de presença e de vida. Mas quando a sua casa, não estou dizendo a sua casa física, eu estou dizendo a sua casa, o seu coração. Quando o seu coração está focado 100% em Cristo, você começa a viver sonhos e desígnios a qual você nunca imaginou de ter. Agora, sabe o que é interessante? Que ele era um leproso, estava rejeitado. Quantos de nós aqui nós fomos rejeitados lá fora? Quantos de nós aqui fomos rejeitados lá fora e perdemos o rumo, perdemos a alegria? O que eu quero declarar para você, hoje o Senhor está tirando você e transformando. Mas Simeão representa alguém que era leproso, mas ele teve um coração grato. Abriu a sua casa para receber Cristo. E nesse ponto é tão importante que Simeão, ele jamais imaginaria que a sua casa seria anfitrião para um banquete e aonde tinha outros discípulos, grandes homens e grandes mulheres para desfrutar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você se identifica com Simeão? Você era rejeitado, você era esquecido, mas o Senhor encontrou casa, e essa casa hoje você é habitação para Ele. Talvez você era alguém que não estava fora do contexto, mas o Senhor te encontrou onde você estava perdido, e hoje o Senhor fala: eu quero habitar dentro de você. Diga amém por isso. E quando você entende isso, você fala: antes eu não era ninguém, mas hoje eu sou alguém amado, fortalecido pela graça. Quando se identifica com Simeão, diga amém. Então quando você entende: eu não era ninguém, mas depois que eu entreguei a minha vida para Cristo, tudo se fez novo. Outro homem que estava nesse jantar importante era Lázaro, um ex-morto. Alguém já viu aqui um morto ressuscitar? Mas ainda não. Mas de repente vai acontecer. Sabe o que eu quero dizer para você? Um ex-morto
participou de um jantar. Por que ele estava lá naquele jantar? Porque ele sabia que ele tinha muito para agradecer, porque Cristo fez algo na vida dele sobrenatural. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem muito a agradecer a Cristo nesse ano? Quando você tem muito para agradecer, você não mede esforços, você tem alegria, você sabe o que ele fez por você e o que ele irá fazer. Então Lázaro estava nesse jantar também, e com certeza as pessoas que estavam nesse jantar tinham algo em comum. Sabe o que ela tinha em algo em comum? Diga comigo, gratidão. A gratidão move montanhas. A gratidão é você falar: Deus, obrigado por aquilo que eu nem me esforcei, mas o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque eu simplesmente errei. Eu falei que ia orar, não orei. Eu falei que ia jejuar, não jejuei. Eu faltei na célula, eu faltei em muitas outras coisas, mas obrigado porque a tua graça me alcançou. Você consegue perceber isso? E quando Lázaro, ele era um homem grato, eu falei: peraí, eu morri. Eu fiquei 3 dias sem lembrar de nada. Mas depois alguém me chamou: venha para fora. E eu ouvi uma voz. Eu saio para fora e tenho uma nova vida. Sabe o que eu quero declarar para você? Muitas vezes, muitas coisas, sonhos, planos, a sua vida morreu, mas o Senhor ressuscitou. A sua alegria, o seu casamento, as suas finanças, o seu sonho. Você mesmo talvez estava morto. Aí você encontrou alguém que disse: olha, Jesus, ele vive. Vamos para um encontro, vamos ali para um culto, vamos ali para uma célula, e você encontrou Jesus, sim ou não, irmãos? E quando você percebe isso, você percebe o amor de Deus trazendo dentro de você. E Lázaro tinha muito para agradecer, e ele estava fazendo parte desse jantar. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você se identifica com tudo que era morto na sua vida? Jesus ressuscitou. Você se identifica com Lázaro? Irmãos, eu me identifico muito. Quantos sonhos, quantas provas, quantas lutas que se foram, quantas coisas que se perderam. E o Senhor disse: volte a sonhar, volte a liberar a palavra. Existe vida para você, existe favor. Então você consegue entender o que Deus está fazendo. Sabe, nesse jantar também tinha outra pessoa muito importante. E quem era essa pessoa muito importante também? Marta. Alguém conhece Marta? Marta, a ocupada, vamos dizer assim. Mas ela estava lá se preocupando com tantas outras coisas. Mas ela estava ali preocupada. Mas ela estava fazendo parte daquele jantar, antes da sua crucificação. E ela estava ali. E sabe por que ela estava ali? Porque ela sabia. E muitas vezes eu e você somos ansiosos. Tem alguém aqui ansioso aqui? Você não gosta de se identificar, não? Muitas vezes nós não gostamos de nos identificar, sabia? Mas dentro de nós, um pouquinho de nós, ou excessivamente de nós, somos ansiosos. E Marta era aquela pessoa que aponta para ser uma pessoa ansiosa, que ela precisava entender, mas o Senhor estava ensinando algo para ela: Marta, você precisa descansar. E esse jantar é para você descansar. Você percebe que quando você é ansioso, você atrapalha o mover de Deus sobre a sua vida? No dia que você esqueceu daquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida, as coisas aconteceram no estralar de dedos, sim ou não? Mas no dia que você ficou preocupado, lembrando, você ficou desgastado, você ficou ansioso, você ficou perplexo, você ficou com raiva. E pode ter certeza, pessoas ansiosas, elas ficam com raiva, sim ou não, irmãos? Você vê uma pessoa com fome? Com certeza, nessa madrugada aí, você comeu bastante, sim ou não? Quem comeu bastante aqui? Você comeu, aí você fala: tem que fazer uma academia agora tem que correr, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. É engraçado que é um banquete a qual existe assim, sobrenatural, irmão. Tem uma porção de maionese, tem uma porção de gelatina, tem uma porção de doce de leite, tem uma porção de churrasco, tem uma porção de linguiça, tem uma porção de tudo. Farofa, tem de tudo, irmão. Aí refrigerante, suco. Aí você fala: uau, é um banquete, sim ou não? É um banquete. Aí você come, você farta. Aí você fala: meu Deus, estou cansado, não aguento mais nada.
Aí você leva a marmitinha um pouquinho para o outro dia. Quem fez sua marmitinha? Eu fiz a minha marmitinha. Fui na casa da minha sogra, fui na casa da minha mãe hoje. Mas minha mãe já levou a marmita? Já, está aqui guardada. Mas, com certeza, após este culto, alguém falou, olha, vai ter uma comunhãozinha lá em casa. Vamos terminar de assar aquilo que nós não acabamos ainda? Se alguém for, pode nos chamar, que nós iremos lá. Fazer uma comunhão, mostrar a importância do corpo, sim ou não? Então Marta, ela estava ocupada, mas ela fazia parte deste contexto. Ela foi convidada. E sabe o que é interessante? Quem estava também nesse jantar? Os discípulos. Sabe quem é discípulo? Eles não queriam saber aonde Jesus estava indo, se era para a guerra, se era para as lutas, se era para as vitórias, mas eles queriam estar, e eles foram convidados a estar ali, nesse jantar. E continuando, para nós ganharmos tempo, quem estava ali também? Judas. Judas, o interesseiro. Ele caminhava com Jesus, não por prazer, ele caminhava com Jesus por uma obrigação, mas pelos seus interesses próprios. Aí que entra o desperdício. Os irmãos estão comigo, sim ou não? Eu estou falando tudo para você entender o que eu quero dizer. Eu acabei de falar de alguns homens importantes, mulheres importantes, que estavam com Jesus, mas também tinha pessoas que estavam ali, não por causa de Jesus, mas porque ele poderia oferecer. Isso muitas vezes é desperdício. Judas, ele estava ali como interesseiro, ele caminhava com Jesus, mas jamais se tornou um com ele. Guarde seu coração, você pode caminhar com Jesus, mas não se tornar um como ele é. Isso é muito sério, porque Judas viu milagres, Judas viu tantas coisas, mas ele nunca se tornou discípulo igual de Jesus. Nós podemos caminhar como Jesus, nós podemos ver milagres, nós podemos ver tantas coisas, mas jamais se tornar como ele é, porque o nosso coração pode estar equivocado, o nosso coração pode estar desalinhado com a promessa. Sabe o que Judas tinha? Ele tinha uma agenda oculta. A agenda dele era oculta, não era uma agenda igual a dos seus discípulos, dos seus companheiros. A agenda dele estava de outro. Não, vocês estão falando de anunciar o reino, eu estou preocupado, é o que eu vou arrecadar. Eu estou preocupado, o que eu vou ter, do que eu vou conquistar nessa terra. Judas é essa pessoa. Judas é este tipo. Então qualquer coisa que pudesse tirar proveito, ele se apoiava. Mas se porventura, se ele pudesse imaginar que não teria proveito, ele condenava. Quem é Judas? É aquele que aproveita e aquele que condena. E ele estava no meio daquele barco, ele estava no meio daquela situação de tudo. Mas sabe o que acontece? Daquele decorrer, ele estava buscando Jesus só por seus interesses. Não busca Jesus pelos seus interesses, busca Jesus porque ele é suficiente, poderoso para mudar a sua vida. Busque Jesus porque o seu nome está escrito no livro da vida. Busque o Senhor porque você encontrou paz. Busque o Senhor porque você encontrou vida. Busque o Senhor porque você encontrou uma casa para morar. Isso que Jesus mostrou para os demais, mas Judas foi o único diferente, que ele queria fazer total e diferente outras coisas. Tudo que ele pudesse ir contra os seus interesses, Judas condenava. Mas aí não para aí. Tinha outro grupo de pessoas que estava lá também. Estava Maria. Nós podemos pontuar aqui Maria como adoradora. Maria é aquela pessoa, é o tipo daquela pessoa que só olhava para Jesus. Ela começava a visualizar Jesus de uma forma como que nunca outras pessoas via. Se quando falava de Jesus, ela queria estar perto de Jesus. Quando falava Jesus está aqui, ela ia lá, parava tudo e queria desfrutar de Jesus. Ela queria fazer tudo para Jesus. Por isso Maria adoradora, porque ela adorava Jesus de uma forma. E quantos aqui são pessoas que se identificam com Maria? Diga amém. Então você percebe que ela deslumbrava quem era Jesus. E para ela tinha algo muito importante, porque ela sabia que Jesus era a pérola preciosa que ela tinha. Você estando aqui, você está valorizando Cristo,
Você está valorizando o corpo de Cristo. E ela era aquela pessoa, irmão, que não se importava com muito. O que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam dizer, ela não se preocupava, porque ela sabia que Jesus é o centro. Sabe o que é interessante? Quando você está louvando, muitas vezes você pode olhar para o lado, você pode olhar para trás, você pode olhar para frente, está vendo quem está me observando. Mas Maria não, ela não se importava com o que os outros diziam, o que os outros pensavam. Ela só queria estar cheia da presença de Deus, porque ela sabia que o noivo veio. O que mais importava era a presença. O que mais importava era saber que quando ela clamava ao Senhor, a glória do Senhor permeava aquele local. E ela sabia que a presença de Jesus mudava tudo. E quando ela percebe que dentro de jantar ela foi convidada para estar, irmãos, imagine você convidado a um rei, sabendo que vai morrer daqui a 6 dias, porque Jesus sabia disso. E alguém prepara o jantar e estaria as pessoas chaves. Alguém que era morto, ressuscitou. Alguém que ia trair Jesus estava ali. Alguém que estava se preocupando com tantas outras coisas, mas esqueceu de se preocupar com a presença. Alguém que adorava os seus discípulos que estavam ali na batalha. Alguém que era cheio de chagas, doenças, estava ali, que foi curado, agora se tornou o anfitrião. Sabe o que quer dizer para você? Essas pessoas lá tiveram um último jantar naquele exato momento físico com Jesus, mas eles olharam pela presença, eles valorizaram a glória de Deus. Hoje Cristo habita dentro de mim e dentro de você, a presença dele é real. Mas muitos ali aproveitaram a presença, mas só um que de fato desperdiçou a presença. Judas é alguém que desperdiça a presença. Sabe por quê? Olha o que ele diz a respeito de quando Maria pega lá um unguento e joga sobre os pés de Jesus e seca com o cabelo. Ele fala, ó, que desperdício é esse? Que desperdício gastar esse perfume que é tão precioso e lavar um pé. Que desperdício. Você poderia vender por 300 e comprar tantas coisas. Sabe que isso nos aponta porque ele estava olhando para as coisas naturais. Quando alguém olha para as coisas espirituais, tudo que ela observa, tudo que ela enxerga, somente Cristo sendo exaltado. E hoje Cristo está sendo exaltado, tanto no Brasil, tanto nas mais nações. Sabe quem é a principal pessoa desse jantar? Jesus Cristo. Ele é a razão de eu e você estar aqui hoje. Ele é a razão de eu e você estar aqui. Você poderia estar com outra pessoa, você não é obrigado a estar aqui, mas você falou, eu decidi jantar, eu decidi me alimentar daquele que me traz esperança para algo novo. E esse jantar foi aonde foi as motivações. Mas quando nós reunimos, assim deve ser nas nossas reuniões. Mas aí nós estamos falando agora de um perfume, que é muito importante. Sabe o que é interessante? Para Judas era um desperdício estar aqui. Para Judas era um desperdício estar em uma célula, estar em um grupo, em estar cuidando de criança. Talvez quantas mulheres ou quantos homens já falaram, você já vai para a igreja novamente? Coloque uma cama lá e dorme lá. Para o homem que está dizendo isso para a mulher, é desperdício estar aqui. Ou a mulher já vai lá, seu fanático, para o culto. Para ela é um desperdício estar aqui. Talvez seu pai já falou para você, só fica socado na igreja. Para ele é um desperdício você estar aqui. Mas não há um desperdício para aqueles que encontraram Cristo como a sua noiva. Você é a noiva de Cristo. Ele é o noivo que te resgatou. Talvez você era Maria, talvez você era Marta, talvez você era Simeão, talvez você era alguém perdido, talvez você era um discípulo, talvez você está à beira do caminho. Sabe o que acontece com tudo isso? Eu quero dizer para você nessa noite, você precisa entender que Jesus já definiu um padrão. E qual é esse padrão? Para Judas, entregar o seu melhor é um desperdício. Mas para Jesus, sabe o que ele disse?
ele levantou, ele falou algo muito importante, que ele disse: e ela fez uma boa ação para comigo. Quando você está aqui, você está fazendo uma boa ação para Cristo. Quando você está em um grupo de oração, você está fazendo uma boa oração, uma boa, como posso dizer, ação para Cristo. Quando você vai para o monte, alguém fala: pastor, vamos lá para o monte orar, vamos, você está fazendo uma boa ação. Quando você fala: vou visitar um irmão, você está fazendo uma boa ação para Cristo. Quando você doa uma cesta básica para alguém que está precisando, você está fazendo uma boa ação. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas para muitos é desperdício. Não há desperdício quando você está adorando Cristo. Não há desperdício quando Cristo é o centro. Não há desperdício quando você coloca a sua casa debaixo das asas do Cordeiro. Não há desperdício, porque Cristo já definiu. E o que ele definiu? Tudo que eu e você façamos para Ele, existe uma boa ação para com Ele. Isso é uma boa ação. Mas existe também no nosso meio, que muitos cristãos dizem que há desperdício no nosso contexto. Eu vou pontuar para você alguns. Existem discussões, membros, líderes, pastores de várias denominações de igrejas. Mas eu quero dizer para você, você é a igreja. E o Senhor está chamando você para anunciar o reino e o governo dEle. Sabe, alguns pontos que são abordados, que as pessoas acham, é um desperdício a liderança, é um desperdício você liderando, cuidando de pessoas. Já me falaram isso. É um desperdício você fazendo isso. É problema todo dia, né? Seu celular não para, né? O diabo está lançando um prato de lentilha dizendo para mim: olha, o que você está fazendo é um desperdício. Eu quero dizer para você, é muito mesmo. Muitas pessoas chamam a liderança de um pastor, de um líder, de um discipulador, de um anfitrião, um desperdício. Você vai abrir a sua casa para as crianças rabiscar a sua parede. Você vai abrir a sua casa para as pessoas simplesmente entrar. Sua casa é pequena. Você vai liderar toda quinta-feira. Isso é um desperdício. Você poderia fazer outras coisas. Não há desperdício na casa de Deus. Sabe que na casa de Deus há abundância. Na casa de Deus é a casa que está cheia da glória. E o Senhor tem casa cheia para você. O Senhor tem vida para você. Então não há um desperdício. Há um desperdício que as pessoas falam isso. Você é alguém que tem algo tão importante dentro de você. As pessoas: pastor, ser pastor é um peso. Irmãos, eu nunca senti peso de ser pastor. Não senti. Sabe por quê? Porque não foi eu que morri por você. Alguém morreu por você há mais de 2000 anos. A obra é dele, não é minha. Quando eu coloco a obra minha, aí eu torno um peso. Mas a obra é dele, eu só sou um colaborador de Cristo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você vá para a direita, então vamos para a direita. O que eu quero que o Senhor faça agora, Pai? Eu quero que você vá para a esquerda. Não, agora eu quero que você fique em silêncio. Não há desperdício quando você entende o descanso. Não há um desperdício quando você entende quem é a obra. Não há desperdício quando você entende que o que você faz é a melhor coisa da face da terra. Eu amo ser pastor. Eu amo liderar. Eu amo visitar. Eu amo estar com os irmãos. A minha mãe me cobra: você passa mais tempo com os irmãos do que aqui. Eu falei: mãe, Deus me chamou para isso. Eu gosto disso. Mas pode ter certeza, você mora aqui. E ela fica toda boba. E eu fiquei hoje lá com ela. Falei: mãe, eu estou aqui, ó. Mas depois eu vou lá pregar. Porque eu tenho alegria de estar aqui. Não há desperdício para quem tem alegria. Quem entendeu o chamado. Quem tem desperdício é para quem não entendeu. É pessoas que acham penoso. Ah, pastor, eu acho que liderança só é a bondade. Só as coisas vão acontecer. Vai ter dia de luta, filho. Mas dia de luta o Senhor vai testar as suas raízes. Aonde estão firmadas? Em mim ou nas coisas terrenas? Nos dias de luta você será testado. Nos dias de luta você vai ser aprovado. Guarde isso no seu coração. Se você se ofende com um pouco, você nunca vai estar em lugares altos. Deu para entender o que eu estou dizendo? Se você se ofende com poucas coisas que dizem o seu respeito, que falam o seu respeito, como que você vai estar lá no topo?
Senhor está te mostrando que você precisa ter couraça da justiça. O Senhor está dizendo, você, filho, foi chamado para fazer a melhor coisa. Eu quero dizer para você, isso é um engano. Quando dizem que a liderança faz um peso, e não é. Outro ponto também, que é um desperdício que as pessoas falam, fazer parte das programações do corpo de Cristo. O que é isso? Não, vai ter célula. Me perguntaram, pastor, você vai fazer o culto dia 1º? Eu falei, vou, mas qual o problema? Não, pastor, mas... Eu falei, mas você vai vir? Não, eu falei, então, mas eu vou estar aqui. Fique em paz, eu tenho paz com você, eu tenho paz comigo. Você entende, irmãos? Nunca coloque o peso deste mundo nas coisas que são eternas. Você quer viver uma vida diferente em 2023? Quantos querem? Se você quer, a primeira coisa, tire o peso. Mas coloque o que? A vida. Olha, o pastor chamou para a gente orar, então vou orar. Se você tem tempo de orar, vem orar. Se você não tem, eu entendo. Mas entenda, fazer parte das programações para muitos se tornar o que? Desperdício. Mais um culto, ou mais uma célula, mais um discipulado. Não é um desperdício quando Cristo é exaltado. Não há desperdício quando Cristo é o centro de tudo. Não há desperdício quando você coloca Cristo no centro de tudo. É quando você fala, Senhor, seja bem-vindo. Não há desperdício. Então, se nós queremos se relacionar, como que nós vamos se relacionar? Com o corpo. E esse é o corpo. Sabe que muitas pessoas também falam, não, pastor, eu preciso também outro ponto. É fazer parte de uma igreja. Hoje você percebe que existe hoje um contingente de desigrejados. Pessoas que não querem se relacionar ao corpo. Só o culto online, nós até paramos com o culto online. Não tem mais. De domingo não tem mais. Não sei se o jovem está fazendo ainda. Não tem mais. Pastor, nós temos alcançado. Tem, nós guardamos a palavra e ela vai estar gravada. Mas a importância de estar junto. Fala para o seu irmão, é importante nós estarmos juntos. Você que é casado, é muito bom você falar isso para o seu cônjuge, não é verdade? Sim ou não? É importante nós estar juntos. No dia de frio ainda, aquela noite, onde a sua esposa vai lá, eu ponho um pé gelado nas suas costas, no seu pé, que pé gelado é esse? Mas é bom você estar junto. Imagine no corpo de Cristo. Quarta-feira eu ministrei para os discipuladores, para os obreiros aqui da nossa igreja. Eu falei sobre a importância de ser equipe. Ser equipe você vai muito mais longe, sabia disso? Sozinho tem prazo de validade de você morrer, mas juntos você cresce. Quantos querem crescer? Se você quer crescer, faz parte de um corpo, faz parte de uma família, faz parte de uma família pertencer. Então é você entender, não é um peso, não é um desperdício. Outro ponto também que as pessoas falam, e esse ponto é quando fala em dizimar e ofertar, isso é um desperdício. Quantas vezes já falar para você, você vai dar dinheiro para pastor? Você nunca me deu nada. Tudo que você tem dado é para o Senhor. Você entende isso, irmão? Mas tem pessoas que falam, vai dar dizimar. Aí um dia eu perguntei para alguém falou assim, pastor, eu não concordo com dízimo. Aí eu falei, tudo bem, mas por que você não concorda com dízimo? É porque tem que dar o dinheiro. E a igreja não precisa de dinheiro. Eu falei, então tá bom, você senta em uma cadeira? Eu sento. E essa cadeira nós compramos com o quê? Com dinheiro. Aí eu falei assim, nós pagamos água, nós pagamos luz. Se não tivesse esses 2 ar-condicionados, estaria quente aqui, irmãos? Sim ou não? Você está com saudade dos ventiladores? Existe um custo. E o que nós fazemos com isso? Dízimos e oferta. Sozinho não se mantém. Então se nós queremos alargar, pastor, nós somos uma igreja de 1000 membros, estamos trabalhando para isso. Aqui cabe 1000 pessoas, irmãos? Não. Nós temos que alargar a nossa tenda. Mas tem pessoas que ainda não mudaram a mentalidade. Ela quer viver a prosperidade do Senhor, mas ela não quer ser uma pessoa generosa. Ela quer ser uma pessoa abençoada, mas ela não quer abençoar. Ela quer ser abençoada por muitos, mas ela não quer abençoar ninguém. Estão entendendo? O dízimo e a oferta, muitas pessoas acham que isso é desperdício. E não é, porque você está consagrando a sua casa, a sua família, tudo que você tem no Senhor. Diga amém por isso. E eu quero fazer um desafio para você.
Agora, no mês de março, nós vamos trocar todas essas cadeiras aqui dessa igreja. Nós vamos colocar cadeiras confortáveis. Mas nós vamos fazer isso, nós vamos comprar com folha de sulfite, irmãos? Não, vamos pegar várias folhas de sulfite, vamos lá, aqui, está tudo pago. E vamos colocar lá, cada folha representa R$1.000. Aí nós chega lá na loja, está pago. Um dia eu vi um vídeo isso, alguém na internet pagando, encheu o tanque do carro de gasolina, tirou 3 folhas de sulfite e falou assim, aqui, isso aqui é o dinheiro. Aí eu falei, não estou entendendo isso não, isso aqui não é dinheiro, isso aqui é folha de sulfite. Olha o ensinamento errado. O cara disse, não, foi meu pastor que falou que aonde eu fosse, as folhas de sulfite ia virar dinheiro. É dose, né? Não vem falar que eu falei isso para você fazer, que eu não fiz, mandei você fazer isso. Quer dizer, para você, irmão, não existe isso. As pessoas usam muito miticismo, dizendo, faça isso, aí você passa vergonha. Por isso você vê hoje o evangelho deturpado. Por isso que você fala do evangelho, as pessoas falam, não quero ser crente não. Igual aquela pessoa, porque é um ensino errado. E nós vamos trocar, eu falei com a minha equipe, nós vamos trocar as cadeiras. E nós vamos fazer, contar junto com você, que cada irmão possa nos ajudar, ou doar uma cadeira, enfim. Nós vamos colocar uma cadeira estofada, para você poder sentar, para você sentir assim, um conforto. Você gosta de conforto? Você gosta de conforto, sim ou não? Amém. Então depois quando você vê as cadeiras aí, que foram trocadas, aí eu vou perguntar, irmãos, quem quer trocar pelas de plástico? Duvido, eu não quero, pastor. Nem bico de papagaio eu tenho mais. Essa cadeira aqui é ungida do Senhor. Você percebe, irmãos, que tudo tem a ver com a forma da revelação. Com certeza nós somos religiosos. Eu quero dizer para você, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Muitos dizem que você não pode prosperar. Quantos já ouviram isso? Mas a Bíblia diz que você tem o direito de prosperar. Aonde a planta do seu pé pisar, prosperará por herança, porque ela é sua por herança. A palavra do Senhor diz que quando aquilo que você libera uma palavra, ela não voltará o que, irmãos? Vazia. É você entender isso. Mas tem muitos que têm medo da prosperidade. Mas Deus chamou você para prosperar. Fala para esse irmão que está ao seu lado, Deus te chamou, filho, para você prosperar. Você crê nisso? É isso que eu quero ver você crescendo. Mas uns têm medo e têm vergonha. Você sonha com a sua casa própria, sim ou não? Você sonha em trocar seu carro. As irmãs aqui não sonham em trocar a sua cozinha toda, reformar toda a sua cozinha, sim ou não? Ah não, pastor, tá bom, duvido que tá bom. Você quer trocar, eu não queria pôr tudo planejado. Eu queria aquelas panelas, aquela, como que é o nome, Thalita? Daquela top, não, esqueci o nome. Shopping. Você vê aquelas negócios ali, fritadeira que frita sem óleo. Assim, uau, eu quero isso. Sim ou não, irmãs? Estou falando para você, mas muitas vezes você tem medo da prosperidade. Fala para o seu irmão, não tenha medo da prosperidade, pois eu verei você crescendo para a direita, para a esquerda, na sua frente e atrás de você. Eu estou vendo uma pessoa próspera. Diga amém por isso. Você pode aplaudir a Jesus por isso? E quando você entende isso, quando você entende que o dizimar e ofertar não é uma obrigação. Mas tem pessoas que eu decidi não ficar convencendo mais. Porque eu não convenço ninguém. É Cristo que traz a revelação, sim ou não? Mas eu decidi algo. Eu também não abro para as pessoas. Ah, comprou isso? Não, nem falo. Porque a igreja, ela tem crescido, foi por causa de você. Você entendeu? E o dizimar e ofertar é você entender. Eu estou semeando uma semente que Deus me deu e eu sei que isso eu vou recolher no Senhor. Eu contei isso, um testemunho. Talvez você é novo aqui também. Eu não dizimava quando eu era jovem. Eu trabalhava numa empresa chamada Probel.
eu lembro que eu trabalhei com um homem chamado Ferreirinha, José Ferreira. E eu consegui um emprego e eu fiz um voto para Deus. Falei, Deus, tinha acabado de terminar o ensino médio. Eu falei, Senhor, se eu entrar em uma empresa, o meu primeiro salário será para o Senhor. Eu lembro que foi um processo seletivo muito difícil e eu consegui entrar na empresa, entrei lá, tudo. E eu estava vendo o meu salário. Sabe quanto era o meu salário registrado na carteira? R$535. Aí naquele tempo eu trabalhei, fiz muitas horas extras. E eu lembro que quando fui tirar o meu salário foi em torno de 738 centavos. E aquele primeiro salário meu eu era de outra igreja, eu peguei o meu salário, coloquei lá e dizimei. Entreguei meu voto. Comecei a trabalhar mais um mês. E voltei. E naquele momento falei, não, já fiz o meu voto, está tudo bem, tudo resolvido entre eu e Deus, amém. Aí eu trabalhando com alguém que é cristão. Começo a trabalhar, ele começa a falar comigo e falou assim, Anderson, você entregou o seu dízimo ao Senhor? Eu falei, não. Aí eu falei assim, o dízimo, né, uma vez? Ele falou, não. O dízimo é você tirar 10% daquilo que você recebeu, bruto, ou de algo que você trabalhou, e você tirar o seu dízimo ao Senhor. Eu falei assim, mas qual é a diferença de fazer tudo isso? Ele falou, a diferença é que a sua vida será próspera e a diferença não vai faltar nada na sua casa. Ele só falou isso. Aí eu peguei lá e eu contei esse testemunho, trabalhei hora extra demais na empresa, lá fazia muita hora extra. Fui, trabalhei, no dia que recebi meu pagamento, faltava 250 reais. Mas eu tinha, era 70 reais guardado, que era o meu dízimo. E eu tinha que pagar a prestação do telefone naquela época. E era 70 reais. E ficava na gaveta. Eu pego ou não pego, uso ou não uso. Eu falei, não, esse dinheiro pertence ao Senhor. Peguei meu dinheiro, guardei no envelope, entreguei no prédio da igreja. Chegou na segunda-feira, Nancy, a mulher do RH, me chama. Anderson, preciso que você esteja aqui no RH a partir das 2h30. 2h30 para quem já trabalha em empresa sabe como que é. As pessoas nunca é mandado embora no final do turno. É já logo no começo do turno. Eu entro 2 horas, 2h30, a mulher vai me chamar para ir para o RH. O diabo começou a tocar no meu coração, falar assim, olha, você vai ser mandado embora. Você é isso, vai acontecer isso, viu? Você entregou o seu dízimo, olha o que aconteceu. Eu comecei. E nisso eu já falei, o que eu fiz? Eu comecei a falar, o que eu fiz? Será que é porque eu vim disso? Será que é porque eu bati o cartão errado? Comecei a perguntar muitas coisas. Quando eu cheguei, ela falou, Anderson, eu quero falar algo para você. O seu olerite está errado. Ficou faltando 250 reais. Eu estou aqui ressarcindo para você. Assina aqui para mim. Você percebe quando você é fiel, o Senhor também ele é fiel com você. A fidelidade muda. Mas uma coisa eu vou dizer algo para você, irmãos. Pessoas que correm atrás do dinheiro sempre ficam na mesma. Pessoas que são soltas, elas não são presas ao dinheiro. Eu vejo elas prosperando, crescendo e avançando no Senhor. Pessoas generosas, elas têm muito mais para dar do que pedir. Percebe uma pessoa generosa? Dificilmente ela pede. Mas uma pessoa que não é generosa, sempre ela está pedindo algo. E pedindo algo para alguém. Sempre. Mude o contexto seu. Seja mais generoso com o Senhor. Porque você vai emprestar para muitos, mas não vai pedir emprestado. Isso é ter um coração de revelação. E eu entendi isso. De lá para cá, a minha vida tem sido transformada. Passei por lutas? Passei. Passei por provisões? Passei. Passei por teste? Passei. Mas em todas elas entendi. O Senhor tem guardado. Mas para muitos isso é desperdício. Agora, definindo, irmãos, o que é desperdício, para nós encerrarmos. Desperdício é quando você pode fazer muitas coisas para o Senhor e você acha que é um desperdício que as pessoas estão fazendo. Você pode ser alguém hoje transformado em glória, mudar o contexto da sua casa. Pastor, é um desperdício, estou orando pelo meu marido, estou orando pela minha esposa. Continua orando, porque não é desperdício. Eu estou orando pelo meu filho, continua orando, não é desperdício. Eu estou orando pela minha célula, continue orando, não é desperdício. Eu estou fazendo tantas coisas para o Senhor, não é desperdício. Não é.
Então, quando você está aqui hoje, eu quero dizer para você, não sai daqui achando que foi um desperdício. Não, você está semeando em um lugar onde Cristo está presente e principalmente Ele está dentro de você. Da mesma forma como Paulo disse, né? E da mesma forma ele perseguia Jesus, e Jesus, ele encontra Paulo, né? Saulo naquele tempo. Paulo estava perseguindo Jesus, ou a igreja. Guarde seu coração, quando você persegue a igreja, essa revelação eu achei muito forte. É quando você acha que a igreja é um desperdício, você está desperdiçando quem é o dono da igreja? Cristo. E Cristo, ele não é desperdício. Você está entendendo? Quando Paulo ele persegue a igreja, ele não estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo Cristo. Todos que cultuavam em Damasco. Mas de repente ele tem um encontro. E esse significado que nós somos corpo de Cristo, isso nos aponta que qualquer coisa que façamos com a igreja, nós estamos fazendo com Cristo. Você fala mal de um irmão, você não está falando mal desse irmão, você está falando de Cristo. Se você está amaldiçoando alguma pessoa, você está amaldiçoando Cristo. Se você está murmurando, você está murmurando contra Cristo, não é comigo, filho. Você pode viver a sua vida com uma casa cheia, transbordando a glória de Deus sobre todas as áreas da sua vida e vivendo o sobrenatural. Mas você pode viver também da forma como você está. Eu decidi uma coisa na minha vida. Eu decidi viver os sonhos de Deus. E uma coisa é, não existe impossíveis para Deus. Só depende de você. E a resposta que você vai dar é agora, não é amanhã. Não é no ano de 2023. O que você vai colher em 2023 é o que você está plantando hoje. O que você está falando hoje. O que você pensa ao seu respeito hoje. O que você pensa ao seu respeito? Sou um pobre coitado. E é isso que você vai colher em 2023. Não, eu sou um vencedor em Cristo. Eu me posiciono como homem. Eu me posiciono como mulher. Eu me posiciono como líder. Eu me posiciono como homem de Deus. Porque eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo. Estou sentado junto desse jantar. E Cristo é o senhorio da minha vida. Quando você entende isso, irmão, tudo começa a cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Gostaria que você se colocasse de pé nessa noite.